Turma, eu estou deixando um videozinho do YouTube com a minha explicação da aula de geografia de hoje. Ele é um videozinho um pouco demorado, mas é importante, ele é demoradinho porque tem explicação, orientação das atividades e do texto. Então tenham paciência e assistam até o final o videozinho explicativo, que explica bem direitinho a atividade e sobre o que é o texto, certo? Conto com a boa leitura e interpretação de vocês. Beijo! Bom, eu vou ler então o texto de geografia. Riqueza e pobreza. A riqueza produzida em um país pode ser bem ou mal distribuída. Essa riqueza é fruto de tudo aquilo que é produzido nas mais variadas atividades dos setores econômicos. Quando fala aqui setores econômicos, quer dizer os tipos de trabalho. Por exemplo, as atividades na indústria, as atividades no comércio e em outros serviços. Outros serviços como professora, atividades de médicas, enfim. Nós aprenderemos mais sobre isso no segundo trimestre. Mas atividades dos setores significam atividades do trabalho em relação ao comércio, indústria e outros serviços. Quando a riqueza é bem distribuída, dizemos que há uma boa distribuição de renda. Quando não é, ou seja, quando muitas pessoas ficam com pouca riqueza, enquanto poucas pessoas ficam com muita riqueza, dizemos que há uma concentração de renda. Ou seja, então, uma concentração de renda, pessoal, muitas pessoas ficam com pouca riqueza, entenderam? Muitas pessoas ficam com pouco dinheiro, enquanto poucas pessoas ficam com muita riqueza, enquanto poucas pessoas ficam com muito dinheiro. Então, isso é uma concentração de renda. Uma renda de uma pessoa pobre não é o suficiente para satisfazer as necessidades mínimas ou as necessidades de uma família, como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, entre outros. Se em um país a renda é bem distribuída entre seus habitantes, a população tende a ser menos desigual em riqueza e em oportunidades. O Brasil não é um país pobre, pois em seu território é produzida muita riqueza. No entanto, como a renda é mal distribuída, a população sofre com a desigualdade social. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. Isso quer dizer que no nosso país há muitos pobres. Então, pessoal, vocês receberam um arquivo onde tem esse texto e já está dizendo: copie o texto, mapa e responda em seu caderno. Tem esse texto falando sobre a riqueza e pobreza. Por que eu escolhi esse tema? Porque nós trabalhamos essa semana com a árvore dos sonhos e lá falava de ter mais dinheiro, de ter bastante dinheiro para realizar os sonhos. Então eu escolhi esse texto para nós estarmos trabalhando também em geografia. Quando vocês copiarem o texto, eu oriento vocês que percebam, notem muito bem como é feito um texto, para quando a professora pedir lá em português ou em outra disciplina um texto, vocês saibam como é uma estrutura de um texto. Então prestem bem atenção. Olha esse texto, tem o título, dá um espaço, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. É um texto pequeno, mas tem 6 parágrafos. Analise onde vai o ponto final, aonde vai a vírgula. Quando vocês copiam um texto, não é para sair copiando só palavras. Se concentrem no que vocês estão copiando. Olhem bem o formato do texto, para que quando for pedido um texto para vocês, vocês sabem, eu tenho que desenvolver, eu tenho que pensar em muitas palavras que tenham coerência para que façam sentido, né?
para que quando a outra pessoa ela for ler, entenda bem, e tem que ser dessa estrutura, porque eu já estou no 5º ano, eu tenho que elaborar textos maiores, certo? Então, a primeira etapa é copiar esse texto, tentar entender o que está escrito nele, e ver como se faz, como se escreve um texto, certo? Depois que vocês analisaram isso, vai ter a atividade, que é também, está escrito ali, após copiar o texto em seu caderno, juntamente faça o desenho colorido do mapa abaixo. Por que tem que ser colorido? Para que eu possa distinguir a minha legenda, que é esse quadradinho aqui. Pode ser a cor que vocês quiserem, certo? Escolham, só que tem que ser 4 cores. Ó. Na legenda não tem 1, 2, 3, 4 cores, então vocês poderão escolher 4 cores que vocês quiserem. Não precisa ser exatamente igual a essas. Mas tomem um cuidado, que as 4 cores que vocês escolherem para pôr na legenda tem que ser igual a que vocês vão pintar o mapa. Por quê? Olhem só. Esse mapa aqui, né? Ele foi feito em 2010 em relação à quantidade de pessoas, com mais concentração de pessoas pobres em algum lugar e outro. Não significa que não tenha pobres, por exemplo, nessa região. É que há menos pessoas pobres, mas tem. Já nessa outra zona aqui, há mais pessoas pobres, certo? Mas todas as regiões existem pessoas pobres, com mais ou menos concentração de pessoas. E esse mapa está nos mostrando, por exemplo, no amarelo clarinho, vocês podem escolher, por exemplo, um verde clarinho. Daí vocês vão botar conforme aqui, ó, esses estados, né? Ou unidade de federação é a mesma coisa. Unidade de federação é a mesma coisa que estado. E este é o mapa do Brasil. E tá bem descrito aqui, ó, Brasil, pobreza. É onde tem menos concentração de pessoas pobres. Já aqui, ó, média, é que tem média concentração de pessoas pobres, que são todas essas unidades de federação aqui, nessa localização do Brasil. Entre média e alta temos essas cores. Então, vocês podem ver que nesse laranja aqui, escuro, tem uma parte aqui e tem uma outra parte igual lá em cima, certo? Alta concentração de pobreza é todo esse laranja mais avermelhado aqui, ó. Aqui é onde tem a maior concentração de pobreza no Brasil. Essas letrinhas aqui são siglas dos estados. Por exemplo, AM, Amazonas, AC, Acre, MT, Mato Grosso, RS, Rio Grande do Sul. Depois nós vamos estar vendo mais trabalhado as siglas e os nomes. Vocês podem, por enquanto, colocar somente as siglas. O que é siglas, professora? Essas letrinhas aqui, ó. AM é uma sigla. É uma sigla de Amazonas. Sora, o que é MT? Uma sigla, são letras que representam o nome completo, que seria o estado, certo? DF, Distrito Federal, que é a capital do Brasil. Certo, gente? Então, copiem, façam a legenda, escolham essas cores, só que as cores que vocês escolherem vão ter que combinar com o que está aqui. Lembrando, se eu escolher amarelo aqui, eu vou ter que pintar aqui, por exemplo, o verde clarinho vai ser o verde clarinho aqui. Escolhi um rosa aqui na média, então rosa vai ser aqui, rosa vai ser aqui, aqui, aqui. Escolhi um azul para fazer a média, então azul, a média vai ser aqui, aqui, aqui e aqui. Escolhi um roxo para fazer a alta, vou pintar toda essa região de roxo, certo? Não precisa ser as cores, mas tem que combinar como tá ali para eu identificar na legenda. Esse mapa serve para poder identificar no Brasil, onde há mais concentração de pessoas pobres e menos, certo? Abaixo tem a explicaçãozinha. Uma pergunta, né? Cite 2 estados, daí eu coloquei entre parênteses, tá? Porque estados é a mesma coisa que unidade de federação, que eu já expliquei, com alta concentração de pobreza. Aí eu vou ver aqui, onde é que tem alta concentração?
é aqui essa parte do alaranjado avermelhado, que é toda essa parte aqui, e vou escolher 2 siglas para colocar aqui na minha resposta, ou estados, que é a mesma, né? Pode botar o nome do estado ou as siglas. Cite 2 unidades de federação com menor concentração de pobreza. Menor é com menos, que é a baixa. Então, onde é que tem baixa? É o meu amarelo. Então, eu vou procurar na parte amarela dois estados que tenham menos concentração de pobreza, certo? Essas são as perguntas que vocês vão analisar bem o mapa e vão estar respondendo. Por enquanto, é isso.